Evangelho de São Marcos, capítulo 4, verso de número 35 em diante, amém? Aleluia, todos acharam? Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Só até aqui, no nome de Jesus. Diga comigo: Senhor, que a tua palavra mude a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Assente-se, deixe a sua Bíblia aberta nesse texto. Gostaria de contar com a sua atenção. Hoje é noite, hoje é a Santa Ceia do Senhor. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir através da sua palavra. Amém? Amém? Aleluia. Irmãos, o texto aqui, ele está narrando o seguinte: depois de Jesus pregar para uma multidão, depois de pregar para a multidão, ele vai com seus discípulos a atravessar para o outro lado do lago, a fim de descansar. Antes de chegarmos aqui nesse texto, se nós formos olhar na cronologia, a nossa Bíblia, ela não está na cronologia. A Bíblia que você tem nas suas mãos não está de forma cronológica. Ali foi, a junção dos salmos, foi a junção dos evangelhos. Mas se nós olharmos aqui a Bíblia de forma cronológica, nós vamos ver que antes de Jesus chegar aqui, ele já havia realizado vários milagres, já havia acontecido várias coisas. E dentre elas, então, Jesus, ele se depara, quando ele vai chegando, ele percebe que havia uma grande multidão, e Jesus não poderia dispensar essa multidão, deixar ela embora, deixar ela sem uma palavra. Então ele vai com seus discípulos, senta-se, entra-se no barco, onde ficaria mais fácil para que ele pudesse conversar, para que ele pudesse ver e falar ali para aquela multidão. Ele senta nesse barco, ele então prega ali para aquela multidão, e depois de pregar, ele então sai com seus discípulos para atravessar para a outra margem do lago. O verso 36, ele fala assim, a parte B, ele diz assim: assim como Jesus estava. Então, depois de Jesus ficar o dia inteiro ali, todo dia, esforço duro, cansaço prolongado, ali cansado fisicamente, então eles pegam Jesus de imediato e levam Jesus no barco sem nenhum preparo. Creio eu que nem aquele barco estava preparado para fazer essa viagem. Então eles pegam Jesus, levam Jesus para fazer uma viagem para o outro lado, sem qualquer preparação, sem fornecer qualquer alimento, sem fornecer qualquer vestimenta. Um barco talvez mal preparado para enfrentar a tempestade, eles então navegam. Meus irmãos, por causa dessa situação, nós poderíamos ver que iria se tornar um grande perigo mais eminente,
por causa da situação ali da viagem, da ausência de preparo, ali de repente, de uma hora para outra, depois de eles terem caminhado por algum percurso, como eu te falei, eles pegam então Jesus e levam para o outro lado. Eu imagino que o perigo aqui poderia ser mais eminente de acontecer algum problema, porém, o milagre também mais impressionante. O interessante é que o texto diz que há uma tempestade e Jesus dentro do barco dormindo. Acontece uma tempestade ali e Jesus no barco. O que precisamos ter em mente, meus irmãos, é que tempestade vem a qualquer hora, a qualquer momento. Tempestade, elas chegam por vários motivos e muitas delas sem dar aviso prévio. Mas qualquer tempestade que acontecer na nossa vida, saiba de uma coisa: Jesus sempre tem o socorro. Aleluia. Por mais que as situações, as circunstâncias batem na nossa porta sem aviso prévio, eu quero que você entenda algo: se Jesus está no barco, o socorro é imediato. A tempestade, meus irmãos, há vários tipos de tempestades. A tempestade que nós construímos e há tempestades também que são permissíveis por Deus. A tempestade, meus irmãos, pelo motivo de nós não tomarmos decisões ou tomarmos decisões erradas, e aí, meus irmãos, a conta um dia ela vai chegar. O verso 35, ele relata que a tempestade chega. Ela chegou ali de repente. Os discípulos saíram, depois de Jesus ficar todo dia ali, entra no barco. Jesus então, ele deita ali num banco, talvez com algum couro que para ele serviu de cama, e eles então vão, e de repente a tempestade chegou de repente, tanto é que Jesus estava dormindo no barco. O local onde eles estavam, ali era um lago. O local onde é que eles estavam era um local conhecido por aqueles discípulos, porque eles ficavam todo o tempo ali pescando. Mas quando a tempestade chega, os discípulos não sabiam o que fazer. Um local aonde eles conheciam muito bem, um local que poderia falar é doméstico para eles, é de conhecimento deles, eles têm informação de todos os cantos ali, mas quando a tempestade chega, os discípulos ficam sem saber o que fazer diante da situação. Como lidar diante deste problema agora? Como me comportar diante do que está acontecendo agora? O problema veio, bateu na porta. E aí nós abrimos, e agora, meu Deus, eu já passei por tantas situações, são situações até comuns de acontecer, mas essa agora, como eu vou lidar com ela? Há coisas que muitas das vezes nós perdemos o controle por não nos prepararmos para determinadas situações. Aleluia. E quando isso acontece, aí vem uma pergunta. O problema chegou, bateu na porta, os discípulos familiarizados ali com aquela geografia, com aquele cenário, e de repente, porque Jesus estava dormindo, aí vem a tempestade, os discípulos, e agora, o que nós vamos fazer? Como lidar agora diante de uma situação que nós perdemos o controle? Chegou uma situação que nós perdemos o controle, e agora, o que eu tenho que fazer? O que nós precisamos entender hoje, eu quero que você entenda muito bem algo, é que Deus não tem explicação. Aleluia.
Diga comigo assim: Deus não tem explicação. Deus tem restauração, igreja. Aleluia. Aí vem uma pergunta: como se manter firme em meio a uma crise? E o pior de tudo, diante do silêncio de Deus. Porque Jesus estava dormindo. Como agora eu vou me manter firme diante dessa situação, diante do silêncio de Deus? Irmãos, o verso 38, ele diz que os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. Os discípulos viram para Jesus e falam, os discípulos acordam o mestre, clamam para ele e falam: mestre, não te importa que nós morramos aqui agora? No verso 38, os discípulos fazem uma pergunta, e analisando o texto aqui, meus irmãos, eu vejo 3 motivos que os discípulos não precisavam fazer tal pergunta, e que nós também, na nossa caminhada, na nossa trajetória, nós também não podemos fazer essa pergunta. 3 situações. Primeira dela, no verso 40, Jesus fala para eles: então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? 3 coisas aqui que os discípulos não deveriam fazer a pergunta para Jesus no verso 38. Mestre, tu não importa que nós morramos? 3 motivos para eles não fazerem essa pergunta. Primeiro motivo, está no verso de número 35. Acompanha comigo. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos. Olha bem, pega a palavra-chave aí. Disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Olha a palavra-chave aqui: vamos. Ou seja, aqui há uma promessa de Deus, há uma promessa de Jesus. Quando Jesus fala para eles: olha, vamos para o outro lado, irmãos, presta bem atenção, tudo estava ao controle de Jesus, havia uma promessa aqui. Qual é a promessa? Nós vamos chegar do outro lado. O destino aqui não era perecer, o destino aqui era chegar do outro lado. Ele, meus irmãos, nos prometeu, quando Jesus fala, quando nós estamos com a nossa vida em Cristo, quando nós estamos vivendo uma vida com o Senhor, quando eu tenho a palavra de Deus sobre a minha vida, e acredito que essa palavra, ela vai produzir frutos, essa palavra é a verdade, essa palavra é meu sustento, essa palavra vem dos céus. Presta bem atenção, pode vir qualquer tempestade, pode vir qualquer vendaval, mas eu acredito, se Jesus falou, eu vou passar para o outro lado. Aleluia. Jesus aqui, ele nos prometeu, Jesus nos prometeu, meus irmãos, passar para o outro lado. Jesus nos prometeu que nós teríamos o sustento dele. Jesus prometeu, meus irmãos, que nós teríamos vida, e vida em abundância. Jesus prometeu que se nós andássemos nele, nós teríamos o socorro, nós teríamos a provisão. Mas presta bem atenção, ele falou tudo isso, todas as promessas, mas ele diz: olha, não vai ser sem chuva, porque a palavra nos diz algo muito sério. A palavra nos fala: no mundo nós teremos aflições. Então eu entendo que circunstâncias podem fazer parte do meu percurso, mas se elas vierem, eu acredito que o meu barco não vai naufragar. Dito que a provisão virá no nome de Jesus. Os discípulos aqui, meus irmãos, empreenderam uma viagem sob o comando de Jesus. Quando eles saíram, foi Jesus que falou: olha, agora nós vamos para o outro lado. Se eles empreenderem essa viagem, foi ao comando de Jesus, você acreditaria que o barco iria naufragar?
Você acredita que a tempestade iria abatê-los? Você acredita que Jesus deixaria eles perecer? Se você pode virar para o lado, vira para o lado e diga para alguém: duvide das suas dúvidas, mas nunca das promessas de Deus. Aleluia. Primeiro Jesus repreende o vento, depois ele aquieta o mar. Duas situações que eu tiro aqui, meus irmãos. Quando os discípulos chegam e falam com Jesus: mestre, não importa que pereçamos. O texto ele vai nos orientar, vai nos dizer que Jesus se levantou, primeiro ele repreendeu o vento e depois ele disse ao mar: aquieta-se. Sabe o que é isso, irmãos? Duas situações que eu tiro aqui, pastor. Primeira coisa, ele repreende o vento. Ele diz assim: calma, discípulos, fique tranquilo, se compõe, eu estou no barco, fica tranquilo, eu estou contigo. Ele pega os discípulos, primeira coisa ele faz, os discípulos se compor, ficar calmo, tranquiliza ali a tripulação, seus discípulos. E segundo, quando ele fala ao mar: aquieta-se, depois de tranquilo, aleluia, nós teremos visão certa da nossa direção. Deus vai falar, Deus vai acalmar, Deus vai trazer paz, Deus vai trazer tranquilidade. E na calmaria, na tranquilidade, nós conseguimos facilmente entender e ver o caminho de Deus. Essa palavra que Deus está trazendo para nós hoje. Se você veio aqui, as situações que tem que resolver, as situações que tem que solucionar. E aí nós estamos tomando Lexotan, Diazepam, tantos PAM para dormir. Eu quero te dizer que nessa noite, a palavra primeiro ela vem te acalmar. Jesus falou, repreendeu o vento, tirou a turbulência. E depois ele falou: olha, agora o caminho está fácil. Agora o caminho está tranquilo para você continuar navegando, para você chegar no seu destino. O caminho para navegar com tranquilidade, paz e termos foco. É isso que essa palavra quer nos trazer nessa noite. Segunda coisa que eu tiro aqui, que os discípulos não precisavam fazer aquela pergunta. Segundo motivo, é pela certeza de que eles iriam chegar do outro lado. No verso 38, ele vai nos mostrar que Jesus estava onde? No barco. Diga comigo, no barco. Fala comigo, Jesus estava no barco. A Bíblia nos diz, meus irmãos, a Bíblia nos diz que Jesus estará conosco todos os dias, até a consumação do século. E depois da consumação do século, é nós que estaremos com Ele, ou seja, a companhia de Jesus nunca vai acabar. Aqui no mundo, a Bíblia de Jesus fala: olha, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Passou esse século, nós estaremos com Ele nas mansões celestiais. Nós estaremos com Ele seguro, tranquilo e deleitando da graça dEle sobre as nossas vidas. Aleluia! Terceiro e último motivo, que os discípulos não precisavam fazer aquela pergunta, por causa da paz. Aonde Jesus está, a paz reina. Por mais que difícil seja a situação, por mais que complicado seja o momento que nós podemos estar enfrentando, se existe uma coisa que jamais pode faltar,
é a paz de Jesus no nosso coração. Porque se nós temos paz, se nós vivemos em paz, entender o que o Espírito Santo de Deus quer nos orientar, fica muito mais fácil. Aonde a paz reina, ela dá a oportunidade para a ação do milagre de Deus. Naquele momento ali, irmãos, naquele momento onde o vento veio, a tempestade começou a tomar, as águas começaram a encher o barco, a paz ali na vida dos discípulos saíram. Jesus então vira para eles, Jesus vira e fala: vento, repreenda o vento. Ele traz paz. Se você quer ver o milagre de Deus, a primeira coisa que você precisa fazer, que nós precisamos fazer, é deixar que a paz do Senhor perpetue no nosso coração. Eu fecho os meus olhos, peço que Deus continue me dando paz, mesmo que eu abra os olhos, eu ainda não vi a solução, mas quando eu tenho paz, eu estou dando oportunidade para entender aquele momento, aquele cenário, e o que Deus quer fazer através dessa situação que talvez nós estejamos enfrentando. Então, quando Jesus está lá no barco, os discípulos, por causa disso, eles teriam que entender que havia paz. Irmãos, infelizmente, tem gente que tem medo de ficar com medo. Tem gente que tem medo de ficar com medo. Tem gente que pensa assim: eu vou tomar um remédio, porque eu acho que a minha cabeça vai doer. Né, minha esposa? Eu estou achando que a minha cabeça vai doer, eu vou tomar um remédio. Tem gente que tem medo de tudo, irmãos. Irmãos, vocês acreditam, pastor, que tem gente que tem medo até de barata? Quando os discípulos fazem a pergunta para Jesus, quando os discípulos chegam diante de Jesus no verso 38 e fazem a pergunta, se você observar, eles chegam e falam: mestre, não importa que pereçamos. Jesus não dá resposta para eles, irmãos. Jesus não respondeu para eles. O verso 40 fala assim, quando os discípulos fazem a pergunta no verso 38, olha, os discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? O verso 39, Jesus não dá resposta para ele. Jesus vai, repreende o vento e depois Jesus acalma o mar. Primeiro ele disse a tempestade para acalmar. E depois ele fala: aquieta-se. Aí no segundo ponto é que ele chega para os discípulos e fala: como é que pode? Como é que vocês têm tanto medo, ainda não têm fé? Então a primeira coisa que Jesus fala, quando os discípulos clamam a Ele, Jesus não dá a resposta. Ele acalma, Ele repreende o vento e acalma o mar. Irmãos, às vezes, o vento e o mar têm mais ouvido do que nós. Quando Jesus repreendeu e falou: mar, aquieta-se, automaticamente aquietou. Às vezes o vento e o mar, eles obedecem à orientação de Jesus mais do que nós. Jesus disse e o mar acalmou. E quando Jesus diz para mim e para você: olha, acalma, aquieta-se. E quando você vai orar, que você abre a Bíblia, você vê uma promessa de Deus, ou você está aqui agora ouvindo essa mensagem, qual é a atitude que nós tomamos?
diante de Jesus, o vento obedeceu, o mar acalmou. E eu e você? Aleluia. Como nós lidamos diante da palavra de Deus? Recebemos hoje uma palavra poderosa. Amanhã é dia de enfrentar os desafios. Aleluia. Amém. Precisamos enfrentar os desafios amanhã. E aí? O texto aqui nos diz sobre um grande milagre que aconteceu. Como nós nos comportamos amanhã diante dessa palavra? A tempestade é grande. Diga comigo, a tempestade, ela é grande, porém, bem menor do que o nosso Deus. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia? Aleluia. A maior tempestade, meus irmãos, é aquela que está dentro de nós e não aquela que está fora de nós. Lembra do que eu falei lá no início? Que quando eles saem para fazer a viagem, o barco talvez despreparado, e eles fazem, de repente, e que o perigo poderia ser iminente, mas o milagre impressionante. Lembra que eu falei isso? Se nós olharmos aqui no verso de número 36, a palavra de Deus nos diz assim, olha, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos, o texto diz, outros barcos também o acompanhavam. Ou seja, meus irmãos, quando Deus responde a nossa oração, você acha que a tempestade, que o barco onde Jesus estava, somente esse barco é que sofreu os golpes da tempestade? Você acha que somente os discípulos ali de Jesus ficaram ali atacados ali pelo vento, pelo mar, e os outros barcos que acompanhavam não? Estava todo mundo no mesmo cenário. Pega essa palavra para você nessa noite. Quando você clama, quando você acredita, quando você declara, quando você intercede, Deus responde a você, e a todos aqueles que estão ao seu redor serão agraciados pela ação de Deus na sua vida. Aleluia! Quando nós clamamos, quando nós, meus irmãos, buscamos a Deus, quando nós intercedemos, eu quero te dizer, eu, você, a minha família, a sua família, os nossos familiares, os nossos irmãos, os nossos colegas de trabalho, aonde nós estivermos, todos eles serão agraciados pela ação de Deus, pelo meu clamor, pelo seu clamor, pelo clamor dessa igreja aqui, esse bairro, essa cidade, ela é agraciada pela ação de Deus. Aleluia! Nós veremos, meus irmãos, se nós clamarmos, os discípulos aqui clamaram, eles falaram, mestre, eles clamaram ao mestre, não importa que pereçamos, se eu e você clamarmos, os problemas serão resolvidos, as situações serão solucionadas, e a resposta de Deus virá para a nossa vida.